Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Diálogos com a Ju dessa semana, hoje o nosso bate-papo é com a conselheira do Conselho Regional de Medicina aqui no município de Cascavel. A gente vai falar sobre algumas questões, alguns temas relacionados ao Conselho Regional, entre eles a aquisição de um imóvel, mas não vai ser o tema único e exclusivo desse nosso bate-papo. E a gente vai falar de uma forma muito inusitada e até, por que não dizer, uma forma para ser celebrada pelo Conselho Regional de Medicina e também pelos médicos de toda a região, que a Catiúcia Fogaça, ela foi eleita como conselheira, o que é uma condição, se não inédita, pelo menos muito próximo disso, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. É uma honra, na verdade, né, você escolhida pelos seus pares, pelos seus colegas, para representar uma classe. E reconhecimento, né? Que reconhecimento. E, de certa forma, assim, é muito positivo, eu vejo como muito positivo, porque é uma conselheira, né, que está representando todo o estado do Paraná, mas é uma conselheira que é residente em Cascavel. Então, a representação, não só pelo estado, mas também de Cascavel e de toda a região, é mais reafirmada, digamos assim, da gente poder daqui colocar os nossos anseios em relação ao nosso conselho. Até porque Cascavel é uma referência no tratamento, em medicina, enfim. Dificilmente você não encontra uma especialidade que tenha trabalhado, que as pessoas possam procurar aqui no município de Cascavel. E é uma representação que chega numa hora muito boa, justamente porque Cascavel é um polo regional, uma referência regional de medicina, né? Exatamente. A gente tem várias especialidades que são referências não só no estado, mas inclusive nacional. A gente tem várias faculdades também de medicina. Então, Cascavel está no centro aí, efetivamente, né, no conselho. Eu vejo muito positivo. E essa é uma também das ideias da gestão atual do CRM, né? Não ficar muito centrado lá em Curitiba, ter uma visão para os colegas e para a classe de uma forma mais em outros locais do estado, facilitar também para o médico, às vezes, algumas questões administrativas. Antigamente, o colega tinha que se direcionar até Curitiba para fazer uma carteirinha, por exemplo, ou responder alguma requisição do CRM. Então, ter essas representações regionais é muito positivo. E ter uma conselheira que representa o estado, mas é residente em Cascavel, mais positivo ainda. Você falou desse processo, dessa interiorização das ações do Conselho Regional de Medicina. Isso também é uma condição, talvez não inédita, mas muito recente nas administrações, né, passadas, que a gente observa e isso traz, de fato, o Conselho muito mais próximo dos profissionais que estão na região. Você falou de alguns ganhos que a classe adquire com isso, mas você poderia falar um pouquinho mais para a gente o que representa efetivamente, porque a gente estava conversando nos bastidores aqui, o Conselho Regional de Medicina não funciona como um OAB, por exemplo, que possui uma subseção. Isso. Como é que funciona o Conselho Regional de Medicina em Cascavel com relação ao Conselho Regional de Medicina que tem a sua sede estadual em Curitiba? Então, assim, diferente de outros conselhos, a gente citou a OAB como exemplo, né? Não existe a representação federal, depois estadual e depois as locais. O Conselho de Medicina existe a representação federal, Conselho Federal de Medicina, e depois o Conselho Regional de Medicina, que é do estado. Dentro do Conselho Regional existem, vamos dizer assim, escritórios que nas principais cidades polos do estado, que são as representações regionais. Mas estão ligadas, digamos assim, administrativamente, diretamente ao Conselho Regional, que tem a sua sede em Curitiba. Uhum. Então, a gente tem a representação aqui em Cascavel, por exemplo, mas ele não é um conselho local, né, como seria uma subseção da OAB.
é um escritório, uma representação regional, mas que está ligado diretamente ao Conselho Regional lá em Curitiba. Então as demandas chegam aqui, automaticamente elas são remetidas a Curitiba. Algumas questões, por exemplo, o médico precisa fazer alguma questão protocolar, ele não precisa se dirigir até Curitiba para fazer essa aquisição, né? Ele pode fazer aqui na representação regional. Então, O que facilita muito, né? demais. E assim, e de outra forma também, agora, né, falando a questão de ter a conselheira, né? O objetivo da atual gestão, as representações mais ou menos já haviam em outra gestão, mas a ideia é realmente interiorizar de fato, sabe? Ver as demandas, existem muitas diferenças. Eu, agora mais contato com os colegas de Curitiba, eu vejo essa diferença, que às vezes as demandas dos colegas de Curitiba às vezes são similares, mas às vezes são muito díspares das demandas do pessoal mais do interior. Exato. Então, às vezes, tendo essa representação, isso consegue chegar lá, né? Esse anseio, essa demanda consegue chegar lá com mais facilidade. Bom, nesse processo todo da interiorização, desse olhar diferenciado com o interior, surgiu uma questão envolvendo um imóvel onde está a sede, né, do Conselho Regional de Medicina no município de Cascavel, essa estrutura, né? Essa representação regional. E aí, na semana retrasada, a gente teve uma formalização de um protocolo no Ministério Público e no Tribunal de Contas do Estado envolvendo esse imóvel aqui no município de Cascavel. Você poderia explicar um pouquinho para a gente o que é efetivamente esse processo? Em termos gerais, assim, esse processo de interiorização e ouvir as demandas do pessoal das representações regionais levantou uma problemática que a gente tinha, que era reformar o prédio da representação regional. Eu vou falar assim, a gente está chamando de representação regional, mas nas outras gestões eram chamados de delegacias. A delegacia de Cascavel. A gente meio que por uma questão mesmo da visão da atual gestão, o nome delegacia traz uma conotação muito... segurança, né? Pública. Muito negativa, parece, né? Então a gente fala representação regional. Então, essa demanda de fazer uma reforma, de ver as necessidades, que realmente o prédio é bem grande, bem suntuoso, mas precisa de várias reformas. Com essa necessidade, assim, foi, como que a gente vai fazer isso, qual que é o valor? E aí se levantou tentar buscar essa documentação do prédio. E nessa atividade de buscar a documentação do prédio, a gente viu que havia algumas questões que não estavam muito bem resolvidas. A gente sentiu falta de documentação, na verdade. E a gente tentou, né, de várias formas, esclarecer qual que era a situação. Basicamente, o CRM fez a aquisição, tem a documentação, tem algumas documentações, mas não foi passado, né, essa compra não foi efetivada com a documentação, passada para o nome do CRM. E aí foram surgindo outros problemas, a questão de... foi encaminhado tributos, né, da prefeitura, mas como é que a gente vai pagar? Mas tá no nome do CRM, não tá? E aí levantaram-se algumas dúvidas. Nessa aquisição, a aquisição foi feita perto do ano de 2004. Ou seja, não é recente. Não é recente. É muito antiga já. É muito antiga. É de 2004. Foi feita uma aquisição juntamente com a Associação Médica, e isso não foi, assim, digamos assim, formalizado em documentos. E essa necessidade de esclarecer, tentamos, né, junto com a atual gestão da Associação Médica, que é muito proativa, tentamos de várias formas tentar desmembrar como é que faz, porque tem uma questão de metragem ali, que é muito difícil fazer o desmembramento do terreno por uma questão de construção e de metragem de uma parte e de outra. Ainda estamos tentando, mas de qualquer forma, ficou 20 anos, praticamente 20 anos, com isso um pouco enrolado, e a gente quer ver e corrigir isso, né? Não apenas tocar para frente e ver de que forma que a gente pode fazer isso
de uma forma com respeito ao erário público também, que uma coisa que a gente precisa entender é que tanto o CFM como o CRM é uma autarquia federal. A gente tem responsabilidade de gestão como uma autarquia. Claro. Então, a gente também precisa responder, né? Precisa ter esse cuidado. Bom, é importantíssimo a gente ressaltar que é um processo de 20 anos, né? Que foi uma negociação que foi realizada no ano de 2004, mas que ela tenta se resolver nesse momento. E aí pode surgir a dúvida, mas por que foi levada essa demanda para o Tribunal de Contas do Estado, para o Ministério Público? Por que isso tudo foi levado para essas entidades? Então, o CRM tem algumas responsabilidades e atividades fim, que é fiscalizar, regulamentar a profissão, mas a gente não tem a responsabilidade de investigação. Claro. Então, né, por uma questão de adequação de atividades, do que é realmente permitido fazer, sempre resguardando toda a oportunidade de todas as pessoas terem o direito de explicar tudo o que aconteceu. Primeiramente, né, a gente precisa até esclarecer isso, a gente está tentando desde abril, assim, foi trazido aqui em Cascavel, aí falou, não é aqui que isso tem que ser resolvido, vai para Curitiba, de Curitiba falou, envolve, né, uma autarquia federal, daí precisa ser levado para a esfera federal. Desde abril que está esse processo, assim, chegou-se há algumas semanas na federal, mas a gente já está fazendo um percurso, uma tentativa de, a gente está com esse problema e a gente não sabe muito bem como resolver e a gente precisa de um esclarecimento da situação para a gente resolver da melhor forma com os cuidados devidos. E a gente torce efetivamente que seja resolvido porque, né, tanto o Conselho Regional de Medicina, uma instituição extremamente importante, não só para a comunidade médica, não somente para a comunidade médica, mas para toda a população, porque todas as pessoas que precisam de um médico, né, que precisam de um profissional, necessariamente precisam do Conselho Regional de Medicina, como para a Associação Médica de Cascavel, que também é uma instituição respeitada e que as coisas se resolvam da melhor forma possível, mas que precisam ser resolvidas, né? Precisa. É isso que eu digo, a diretoria do Conselho, a gente conversou bastante, não dá para simplesmente a gente ignorar e porque está assim há muito tempo apenas tocar isso para frente. A gente precisa resolver efetivamente, inclusive para questões, se é que isso será feito, né, posteriormente, se nós formos reformar o prédio, que é uma necessidade, né? Para ter mais atividades lá dentro seria necessário isso. Então, mas assim, apesar de tudo isso, a gente também espera que tudo se resolva e com a responsabilidade que cabe a gestores de uma autarquia. E a gente espera, de fato, que as coisas se resolvam da melhor forma possível. Mas, acho assim, às vezes as pessoas podem perguntar, mas o que tem a ver, né, o conselho com a população? A gente estava falando justamente. Você ter uma classe forte e segura e bem regulamentada é fundamental para a população. Sem dúvida. Né? Assim, uma das ações da atual gestão é realmente fortalecer, né, a classe, defender o ato médico, fiscalizar a invasão do ato médico. A gente está tendo muito problema em relação a isso, principalmente em algumas áreas, assim, como a estética. E a população ter uma profissão, né, um profissional, né, bem, digamos assim, bem seguro, bem regulamentado, é uma segurança para a população. E ter as questões, né, bem resolvidas em relação a essa parte mais burocrática, aí está dentro desse bojo aí. Veio junto na sacola. Até porque a gente entrega na mão do profissional da medicina o bem mais precioso, que é a saúde, que é a vida. Se ele não estiver bem regulamentado, o que está em risco é a saúde e é a vida nossa, das pessoas que a gente ama. A nossa, né, também. Exatamente. Então, isso é essencial. Você consegue ter uma dimensão, conseguiria nos explicar hoje quantos médicos nós temos em Cascavel e na região?
Em Cascavel, na região, eu não vou saber. Eu sei que tem em torno de 40 mil em todo o Paraná. É bastante médico. É bastante médico. Na ativa, né? A gente tem mais inscrições, mas na ativa cerca de... Chega perto desse número aí. E é bom ter bons profissionais oferecendo bons serviços com segurança. Exatamente. Mas o CRMM também, assim, dentro dessa perspectiva de dar mais segurança e fortalecer a classe, a gente tem várias ações. Assim, eu vejo uma gestão do CRM bem proativa, bem querendo estar mais próxima do médico. A gente tem uma resolução de publicidade médica super recente, que, assim, com essa atividade de fiscalização e tal, a gente vai lá nos estabelecimentos, a gente recebe denúncias, a gente abre sindicância em relação à parte ética do médico, né? Se ele está fazendo alguma infração, se ele está respeitando a questão ética. Então, especificamente, eu estava falando sobre a resolução de publicidade médica. Às vezes a gente tem muitas questões, assim, de detalhes que está lá numa resolução e o médico, como ele passa muito tempo estudando a técnica, né, a medicina, que não é pouca coisa, é muita coisa. Às vezes um detalhezinho, imagina, você até passa por um profissional da área de publicidade para fazer alguma coisa sua lá na área, uma rede social, alguma coisa, e escapa, né, alguma coisa que a resolução não permite. Daí chega lá uma denúncia, alguma coisa. E, assim, dentro dessa perspectiva de estar mais próximo, mais informativo, a gente até fala assim, a gente quer estar mais informativo para evitar a punição, né? A gente tá fazendo mais palestras, fala, olha, tem uma resolução nova, isso daqui é permitido, isso daqui você não pode fazer, por isso e por isso. Às vezes a gente não concorda, mas é o que está na resolução, você precisa respeitar a resolução, né? A atual gestão, ela tem essa perspectiva que eu acho muito positiva. A gente tem uma coisa, isso posso dizer com certeza para você que é inédita, que é a comissão de acolhimento do médico. A gente tem todos os dias lá um conselheiro, né, no horário comercial de segunda a sexta, no horário comercial, um conselheiro de plantão para tirar qualquer dúvida do profissional. Eu estou com uma questão aqui, às vezes de contabilidade, administrativa. Eu não sei, a minha inscrição está com algum problema, o meu comércio está com algum problema, eu recebi um fiscal e vi que isso daqui está faltando, ou eu estou fazendo plantão e aconteceu isso, o que eu faço? Você pode ligar lá no plantão da comissão de acolhimento médico, vai ter um conselheiro e ele vai te orientar. Ó, você faça isso, você faça isso. Isso eu acho muito positivo, positivo. Da parte do conselho, né? Porque agora falando mais da parte da classe mesmo, dos anseios que chegaram até nós, vamos dizer assim, da reclamação, é isso, falar, mas o conselho fica lá em Curitiba, está lá em Curitiba, parece aquela coisa distante, né? Você só vai no conselho para pegar a sua carteirinha, para ter, digamos assim, a licença para trabalhar e depois só quando é chamado, quando tem algum problema. A gente não quer isso, né? A gente quer um conselho que aconselha, que, né? Vamos fortalecer entre nós e entre nós também, obviamente, o mal profissional, muito mal profissional, sempre tem que ter, né, uma visão mais de perto. E quem está na área, que não teve a formação correta, que não tem, né, digamos assim, a qualificação correta, não pode atuar. A gente precisa ver também esse outro lado, né? São muitos casos nesse sentido, porque o que a gente observa com as redes sociais, a coisa, as publicidades, as propagandas, elas se proliferaram de uma forma dificilmente de serem controladas. A gente observa muitas pessoas se dizendo médicas ou com aptidões médicas para fazer, como você mesmo disse, procedimentos estéticos. E a gente tem casos muito práticos de situações, inclusive, que levaram as pessoas à morte. Existem muitos casos, muitas denúncias nesse sentido que chegam para vocês?
como o nosso desejo é que não chegasse nenhuma. Que não tivesse, eu acho que são muitas, né? A questão, assim, o posicionamento da atual gestão, porque a gente tem uma problemática, assim, se a pessoa não é o médico, como é que a gente vai fiscalizar, né? Ele não faz parte do nosso conselho. Mas o nosso conselho, sendo forte, ele tem como fazer a denúncia e ir aos órgãos competentes para falar, ó, isso daqui está fazendo exercício ilegal da medicina. Entendeu? Essa é o objetivo. E a atual gestão do CRM está muito... com o pé muito firme em relação a isso. Não, a gente precisa fazer as denúncias, levar aos órgãos competentes, fechar curso que, como já aconteceu, de conseguir via judicial, que se fechasse cursos que estava ensinando atos médicos para não médicos, de inibir... Inclusive, recentemente, aqui na região também foram presas algumas pessoas que estão fazendo o exercício ilegal da profissão. Eu acho que o CRM tem, e a gente está muito ativo em relação a isso. A população, de modo geral, pode fazer esse tipo de denúncia para o CRM? Pode e deve. Perfeito. Isso é muito importante. Pode e deve. Então, assim, essa denúncia, né, porque às vezes a gente não... Obviamente, a gente não é fiscal, né? Claro, mas recebe as denúncias, no sentido de ser proativo. Né? A gente tem até os médicos fiscais, mas em relação ao conselho, o médico conselheiro. A nossa demanda é por denúncia. Né? A gente tem lá no site um espaço para fazer denúncia, e daí você faz a denúncia e daí vai seguir os protocolos, vai para um departamento que fala, ó, isso aqui precisa ser investigado. Manda para outro departamento, manda o fiscal. Daí o fiscal vai, o fiscal não vai. Ó, isso daqui é jurídico. O jurídico precisa ver com o Ministério Público. Daí, dentro do CRM, se tomam os caminhos devidos para cada situação. E também é importante destacar para as pessoas que, se elas têm dúvida do exercício profissional de alguém que se passa, por exemplo, como médico, você tem como consultar o número... Né, o número do registro do profissional no próprio site. Pelo nome, pelo registro, pelo município, pelo estado, né, digamos, falando em questão de Brasil, pelo Conselho Federal de Medicina. Tem como entrar no site lá e consultar. Se a pessoa tem dúvida, só faça isso. Uma dúvida que chega com frequência, inclusive para a gente, é assim, olha... Acompanho nas redes sociais médicos que estão receitando remédios, falando de remédios que são bons, por exemplo, para insônia, para obesidade, para isso, para aquilo, eles estão falando o nome do remédio, dizendo que eu posso tomar. Isso pode? Não, é vedado. É vedado. Pela resolução importante que tem, também. O médico não pode se associar a nenhuma marca, né? Pode se falar, assim, vamos, né, diferenciar as coisas. Eu posso falar de um princípio de uma medicação, até para caráter informativo da população, esclarecer. Ó, esse daqui funciona dessa forma, esse daqui funciona da outra forma. Agora, dizer esse daqui é o melhor, essa marca é melhor, é vedado. Não existe essa possibilidade. E quanto profissionais de outras áreas, como por exemplo enfermagem, nutrição, outras áreas ligadas à saúde, que estão nas redes sociais também fazendo algumas atividades, indicando, olha, esse medicamento vai te ajudar na perda de peso, esse vai na perda de gordura abdominal, porque a gente observa isso e acaba sendo muito comum. Esses profissionais podem falar de medicamentos dessa forma nas redes sociais? Aí compete a cada conselho de cada profissão. Não caracteriza o exercício legal da medicina. Com cuidado, a gente precisa avaliar caso a caso. Dependendo do que é dito, pode se caracterizar como invasão do... Mas aí é o caso por caso. Eu faço parte de um departamento que chama Departamento de Divulgação de Assuntos Médicos. E a gente tem reuniões, às vezes 2 reuniões por semana, para isso. A gente analisa caso por caso. Para não ser aquela coisa assim, vamos colocar todo mundo no mesmo bojo, na mesma sacola. Caso por caso. Foi feito isso, porque chegou a denúncia, ou foi um fiscal e verificou isso. O que aconteceu? É isso. Às vezes a gente acha, isso daqui não causou, aparentemente não causou dano a nenhum paciente. Vamos chamar o profissional para ele
explicar o que aconteceu, o que ele quis dizer, né? Será que ele corrige? Ó, isso aqui você não pode fazer, vamos corrigir? É dada essa oportunidade também, né? Mas isso, eu digo assim, em relação, a gente compete ao médico, né? Bom, o CRM, a estrutura do CRM aqui em Cascavel, ele está aberto também para receber a população, para formalização de alguma reclamação, denúncia, alguma coisa. Pessoalmente, fisicamente, as pessoas podem procurar. O ideal realmente é procurar fazer tudo isso pelo site. Se a pessoa não tiver essa oportunidade ou tiver alguma dúvida, é possível, porque é via protocolo. A gente tem uma profissional lá que provavelmente ela vai sentar e fazer contigo o protocolo, mas ela vai te orientar. Não, vem aqui, senta aqui, vamos fazer junto, ou faz manual, depois passa pelo programa que a gente tem, né? Preenchendo a denúncia. Pode ser feito também manualmente, mas aí é um protocolo que vai pelo malote, vai até Curitiba e aí lá se tomam os caminhos de cada caso. Bom, você que está assistindo a gente viu como que o Conselho Regional de Medicina, ele impacta na vida de todo mundo. Não adianta achar que é só do médico, do profissional da área da medicina, que não é. Eu gostaria de agradecer a sua participação, por ter aceito o nosso convite, por vir aqui bater esse papo com a gente. Dizer que o espaço está aberto para o Conselho Regional de Medicina e que a gente gostaria de conversar sobre outros temas e outras oportunidades. Eu que agradeço o convite e estou disponível também, né, nesse nosso objetivo de estar mais próximo, seja do médico, fortalecendo a classe e essa classe mais forte, atingir diretamente uma população com serviços melhor qualificado. Eu estou sempre disponível. Né, qualquer situação que tiver alguma dúvida, quiser algum esclarecimento, falar de algum assunto, também estou disponível. Eu agradeço. Obrigada pelo convite. A gente que agradece, mais uma vez, é um assunto que impacta na vida de todo mundo, porque a gente está falando da saúde. Né? Obrigada. E para você que nos acompanhou no Diálogos com a Ajuda essa semana, a gente volta na próxima semana com um novo tema. Até lá. Tchau, tchau.